análise de Inventando Ana. Por que que eu escolhi essa série? Eu raramente analiso séries aqui, mas eu achei essa série bem interessante para conversar sobre codependência. Já que a gente está conversando essa semana sobre codependência, eu achei que era um conteúdo rico para a gente poder entender por que é que você ficou na frente da televisão assistindo 9 episódios, eu acho, não lembro se são 9, de uma série dessas, né? O que aspecto da sua codependência te manteve na frente da televisão? Essa é a ideia. Então, a ideia aqui não é a gente falar da Ana, que é uma narcisista, sociopata ali. A ideia é a gente falar das pessoas que ficavam ao redor dela e da gente que assiste um negócio desse. O que é que existe em nós? O que é que existe no codependente que faz com que ele fique tão fascinado pelo narcisista? É essa a minha proposta aqui. Então, veja, vamos falar algumas características do narcisista. É claro que ela é um caso bem elevado, né? Ela não é simplesmente uma narcisista, ela é uma sociopata, né? Mas vamos trabalhar esse aspecto que na série, diga-se de passagem, foi bem suavizado, né? A série foi construída para gerar empatia, num momento onde o narcisismo é incentivado, né? Haja vista a quantidade de perfis no Instagram que usaram essa série como exemplo de que você deve se importar com a maneira como você se veste para você conseguir ser alguém no mundo. Veja bem o nível, veja bem a condição em que nós estamos. As pessoas indicando uma série dessa como um modelo para você construir uma identidade. Sério, né? Então, daí você vê o que será que está acontecendo, né? Onde é que as pessoas estão construindo a própria identidade? Em que bases as pessoas estão construindo a própria identidade? Então, é importante a gente lembrar de que a série foi construída para gerar empatia. Se você pegasse a versão dela, você não ia assistir 9 capítulos, né? Mas a ideia é a gente conversar sobre esses outros personagens. Mas primeiro vamos falar de uma característica bem marcante do narcisista, que é uma das principais que geram esse fascínio, né? E os padrões de comportamento que são bem evidentes do narcisista e que ela tem. Então, o narcisista, ele tem uma mania de grandeza, tá? Ele tem uma noção grandiosa de si mesmo, ele verdadeiramente acredita que ele é melhor que as outras pessoas. Isso é uma característica do narcisista. Por isso que ele não se arrepende, ele não tem empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Toda a energia psíquica dele, libidinal dele, está empenhada em sustentar essa noção exagerada de si mesmo, tá? Que, em geral, vai colocar nesse lugar dessa grandiosidade. Que no caso aqui da Ana, ela se achava... você vê que a grande questão dela com a defesa era que ela queria que as pessoas vissem a qualidade, como ela era uma visionária, como ela era uma empresária, como ela tinha feito um plano de governo ali, de negócio, né? E que, tipo assim, aquilo era extraordinário. Então, quando o advogado decide sustentar a defesa, dizendo que ela é uma menina que não sabia o que estava fazendo e que ninguém nunca, na verdade, ia realmente levá-la a sério, aquilo acabou com ela, porque era a questão da identidade dela, em nome de provar a grandiosidade dela, a mania de grandeza, a ideia supervalorizada de si mesmo, foi que ela enganou todas as pessoas, né? Então, o narcisista, ele tem esse traço, é importante a gente saber identificar aonde é. Para algumas pessoas é na intelectualidade, para outras pessoas é no esporte, mas em alguma coisa ele é muito melhor do que todas as outras pessoas, e é isso que sai na fala dela, né? Cada um de nós pode ter o narcisismo em maior ou menor grau colocado em algum lugar, e para a gente saber, a gente pensar assim numa pergunta bem íntima: aonde eu sou melhor que todo mundo? Ali tá condensada essa energia narcísica em nós, e a gente tem que pensar como é que eu tô lidando com isso, né? O narcisista, ele é dominado por isso e não tem solução. É importante você entender isso. Eu já atendi inúmeros codependentes envolvidos em relacionamentos com o narcisista, e o assunto do codependente é o narcisista. Ele quer falar, mas eu quero entender, ele não sente nada, ele não se arrepende, ele não isso, ele não aquilo, que é a mesma coisa que faz, por exemplo, a jornalista
ficar tentando entender o que é que movia Ana a agir daquela maneira, até ir procurar o pai e a mãe em busca de achar que havia algum trauma na infância, alguma influência muito forte que justificasse que ela fosse assim. A jornalista foi por quê? Porque quem convive com o narcisista tem essa tendência de buscar humanizá-lo, tá? Por causa do fascínio que ele exerce. Então, esse é um ponto importante. O narcisista, ele procura a adulação. Então, ele, dependendo de onde tiver o narcisismo, então se for na beleza, ele vai ficar querendo ouvir que é bonito o tempo todo. Se ele construir a sua superioridade na sua riqueza, como uma herdeira alemã, né? Ela vai querer comprovar isso o tempo todo. Então, o que ela faz para receber essa adulação? Quem eram os súditos dela? Os empregados dos lugares onde ela ficava, se hospedava, garçons, pessoas que trabalhavam no hotel, que ela conseguia adulação e admiração com aquelas gorjetas que ela dava, né? Se a pessoa tem essa superioridade intelectual, por exemplo, ela vai ficar palestrando, um professor, por exemplo, e vai ficar esperando que o brilhantismo intelectual dele seja reconhecido e vai ficar trazendo estimulando essa confirmação. E então, existe essa mania de grandeza, existe uma falta de empatia total, as pessoas são verdadeiramente usadas pelo narcisista. O que as pessoas são para o narcisista? Espelhos. Somente, tá? Não existe verdadeiramente vinculação, afetividade e empatia. A outra questão é a necessidade de adulação e, por último, a necessidade de humilhar. Então, veja, o narcisista se sente muito melhor. Então, se por acaso ele não consegue confirmar essa superioridade pela adulação, ele vai humilhar, que geralmente acontece nos relacionamentos afetivos, na intimidade. O narcisista é muito cruel, fala coisas assim que destroem uma pessoa. Por quê? Porque vai dizer, você não presta pra nada, você não isso, você não aquilo, você não aquilo outro. Que é o que a gente vê ela gritando com o advogado, ela atacando a jornalista e a gravidez da jornalista, e enfim. Porque ela tem, o narcisista tem essa coisa de desvalorizar o outro, de ser ofensivo, de ser agressivo. Qual que é o objetivo? O narcisista trabalha para sustentar o seu lugar de superioridade. Tudo que ele fala, todo movimento que ele faz é para sustentar esse lugar de superioridade. Então, a gente tem que identificar onde é esse lugar e como é o mecanismo que o narcisista usa, né? O narcisista também tem um vazio muito profundo. Muitos vão ter na sua sombra a depressão profunda. Então, quem convive com o narcisista vai falar e fica dias na cama, em depressão, não quer sair do quarto, não quer falar com ninguém. E muitas vezes ele vai preencher esse vazio com algum vício, às vezes a droga, às vezes a comida, às vezes a bebida, às vezes a compra compulsiva, né? E é o que ela faz. Ela sustenta essa superioridade gastando dinheiro. Então, o momento de prazer, o momento em que ela estava vivendo a si mesma é quando ela estava gastando. Quando ela estava gastando. Aquilo comprovava para ela que ela era quem ela acreditava que era, gastando aquelas enormes fortunas, comprando as coisas do maior valor possível, a roupa do maior valor possível para sustentar aquela identidade. Aí a gente vai ter 3 personagens aqui mais marcantes: a jornalista, o advogado e a amiga, 3 codependentes que têm perfis bem parecidos. Vamos começar do que eles têm em comum. Pelo fascínio que o narcisista exerce sobre eles, eles abandonam seus vínculos afetivos. A jornalista, para a gente falar de feminino ferido, é um prato cheio, né? Ela nega a gestação o tempo todo, mora numa identidade intelectual e profissional, não consegue se vincular ao marido, não consegue se vincular ao casamento, não consegue se vincular à filha, não consegue se vincular à formação da sua família, nem durante a gravidez, nem depois do parto, né? É uma coisa difícil até de assistir. Você fala, putz, e quantas mulheres vivem nesse masculino intelectual e se desconectam completamente. Ela tá ali em trabalho de parto, mas o trabalho é mais importante. Ela tem um traço narcísico, assim, na maneira como ela trata aquele marido. Então, o codependente, ele muitas vezes mostra o aspecto,
o outro lado da moeda, que é o narcisismo, nas relações das pessoas que se relacionam com ele. Então, dá pra gente ver perfeito nessa série justamente essa questão. Então, por exemplo, a jornalista fica numa posição de codependência com a Ana, que é a narcisista da vez. Mas o seu marido, que é dependente emocional, ela é cruel com o marido e a Ana é cruel com ela. E a gente vai entrando em cadeias de relacionamento assim, em busca dessa parte perdida de si mesmo que o codependente enxerga do narcisista. Então, eu não tenho noção da minha identidade, do meu valor. Mas se essa pessoa que tem tanto valor está no meu círculo de amizade profissional ou no meu relacionamento afetivo, ela me empresta valor. Então, o que a gente vai ver ali? Tanto a jornalista, quanto o advogado, quanto a amiga dela, a camareira lá que trabalhava no hotel, não é camareira, mas recepcionista, eles ficam presos na teia, né, do relacionamento porque emprestam valor. Então, a jornalista, de repente, tem uma chance ali de resgatar uma questão na carreira, mas que diz que na história real a jornalista não tinha essa questão. Mas fica em busca, né, dessa tentativa de humanização da Ana, porque ela fica fascinada com a personalidade dela e fala, como é que uma pessoa consegue assumir tão abertamente que não tá nem aí pra ninguém e que só quer o próprio brilho, se eu tô grávida aqui e tô cheia de culpa de falar, eu não quero viver isso aqui, eu só quero o brilho. E a Ana falava, eu só quero o brilho e não tinha culpa nenhuma. Então a jornalista fica ali, Vivian, né? Fica ali apaixonada, né, por essa habilidade de simplesmente não se importar com nada, que no fundo ela tinha uma porção igual. Então ela estava em busca de conseguir bancar essa própria porção, de lidar com a própria culpa de só querer este lugar do reconhecimento, da fama, etc. E não querer as relações e o preço que as relações custam. A mesma maneira, o advogado que se sentia inferiorizado na sua relação com a esposa, que era filha de um grande magnata e etc. E ele se sentia inferiorizado e viu, neste caso, uma chance, né, de ter o seu nome reconhecido, de ser advogado de alguém famoso, e também mostra um lado sombrio dele, que também quando você vai pesquisar, você vai ver que ele pega esses casos dúbios, né, de valor dúbio, tipo assim, ele defende pessoas que a gente pensa, será que alguém deveria defender essa pessoa? Mas ele defende em nome de se achar bom naquilo, né? Então, é uma sombra dele, é um advogado, mas que vai lá e aprende a tornar palatável algo que deveria ser condenável. Então, é a sombra, ou vamos colocar assim, essa faceta narcísica do próprio advogado, que todo codependente tem dentro dele. E aí a gente vê a amiga, que na verdade quer ser cineasta, mas que no fundo queria ser atriz, né? Queria brilhar, se sente inferiorizada, tem várias questões ali de inferioridade da mulher, de raça, disso, daquilo, e de repente quando se torna amiga daquela mulher que ela admira, que brilha, aquilo empresta valor para ela e ela faz a mesma coisa, larga o namorado lá, não escuta o namorado, gasta o dinheiro que ela ganhou de repente para sustentar aquela vida de mentira. Então a gente vê o advogado abrindo mão das férias com a família, a jornalista quase que abrindo mão da gestação, quase dando aquela criança para alguém, mesmo depois que ela tem o bebê, ela arranja uma outra razão para viajar e voltar, ficar presa naquela história. Então, esse é o grande ponto que eu queria trazer para você. Em geral, o codependente não consegue se desprender do narcisista. Às vezes, a relação já acabou faz não sei quanto tempo, o narcisista geralmente já arranjou outra pessoa, porque o narcisista precisa de um espelho, e aí o codependente que já foi largado, que já é página virada, o narcisista nem lembra que ele existe, na terapia fala de quem? Do narcisista. Fala, daí eu encontrei com ele, daí eu não sei quem, daí ele fala, e eu fico pensando, como é que pode, como é que uma pessoa fala, e daí eu conversei com não sei quem, essa pessoa não vê quem ele é, e fica preso dentro desta realidade, querendo descobrir a Ana.
Então é esse aspecto da gente que fala, por que você ficou na frente da televisão assistindo isso? Porque existe essa coisa dúbia da tentativa de humanizar o narcisista e validar o narcisista dentro do codependente. Porque se eu consigo humanizar, eu consigo dar uma razão, começa a ser justificável que eu seja egoísta, que eu queira as coisas que o narcisista quer, né? A gente vê isso também na faceta do banqueiro, que se sente depreciado pela filha, errou com a filha, e o narcisista ele pega bem direito, bem rápido, como é que ele consegue seduzir, comprar o favor da pessoa, né? E aí ele fica seduzido por essa ideia de repente ser ousado, porque ele nunca foi, ele era conservador, de repente conseguir emprestar da Ana a força necessária para chegar para a filha e falar, não vou mais te bancar, e não sentir culpa de não ser o pai bonzinho, já que ele não exerceu a posição que precisava exercer com a filha. Então, na verdade, o que eu quero que você veja é que todas as pessoas que estavam presas na teia da Ana precisavam de algum aspecto que a Ana tinha na sua própria personalidade. E em nome disso, abandonavam as suas relações afetivas que não conseguiam se posicionar. E isso é justamente a essência da codependência. E para mim, a figura sensacional da série é a mãe da Ana. Quando senta a assertividade em pessoa, quando senta com a jornalista, o pai culpado senta e fala, olha, às vezes a gente tem filhos que meio que a gente não sabe de onde vem, né? É como se tivesse um patinho feio no meio da história. E é isso, ela sempre foi assim, não existe justificativa. E aí a Vivian fica perdida, porque tipo, bom, é isso, ela é isso. E a mãe fala, olha, você vai ter que deixar isso e seguir em frente, seguir sua vida. E o dia que o codependente consegue fazer isso, virar a página do narcisista e seguir a sua vida olhando para si, ele venceu a codependência. E é o que acontece com a mãe da Ana. Ela simplesmente olha e fala, mas é isso, ela é assim, ela fez essas escolhas, ela sempre foi assim, eu não tenho culpa com relação a isso, eu não justifico isso e eu também não tô presa a isso, eu fiz as minhas escolhas e enfim. E se você quiser, você também deve fazer a sua. E aí a Vivian fica ali e não consegue, obviamente, ela segue inventando justificativa para ficar presa naquela história e sustentar uma identidade que ela não consegue bancar sozinha. Então, é show assistir essa série, né? Por essa perspectiva que eu tô te propondo aqui. É maravilhoso para a gente entender como vencer a codependência. E aí a gente é apresentado para a mãe, que num primeiro momento a gente pensa assim, é uma mulher deprimida, mas ela vai se mostrando, né? Ela vai trazendo esse aspecto desta mulher que diz, a única mulher aqui sou eu. Então a gente percebe por que a Emily não desenvolveu a mulher. E esse é um drama que a maior parte das mulheres, filhas, né, de mães, muito mulheres, passa. Essa questão de não há espaço para outra mulher aqui. Então, ela diz isso, a personagem diz isso numa fala, quando diz, olha, a minha mãe é bonita, e se eu fiquei com o quê? Eu virei a maquiadora cabeleireira. Isso é uma coisa também muito forte, a gente percebe, é uma coisa comum das mulheres que têm essa mãe com isso muito forte, com a sensualidade muito forte. A mulher tende a ocupar esse lugar secundário